A discussão sobre o futuro do comando do futebol brasileiro finalmente chegou ao Supremo Tribunal Federal, o STF. Amigos e amigas do UOL Esporte, eu sou o Igor Siqueira, repórter aqui do UOL, e eu estou aqui para falar com vocês neste vídeo a respeito do caso que envolve a definição da situação envolvendo o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, lá no STF em Brasília. Nesta terça-feira, dia 3 de outubro, o processo que analisa a validade de algumas medidas aí feitas pela CBF, pelo Ministério Público, que culminaram com a eleição de Edinaldo Rodrigues, elas finalmente chegaram, a análise disso tudo finalmente chegou ao plenário do STF. Esse processo é um processo complexo, é um processo que se arrasta ao longo desse ano de 2024, começou no finalzinho do ano passado, não sei se vocês se lembram, mas o Edinaldo chegou a ser afastado do poder por conta de uma decisão do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, e aí recurso vai, recurso vem. O PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, entrou com essa ação no STF para que o tribunal analisasse a validade e firmasse uma posição sobre a validade de termos de ajustamento de conduta firmados entre o Ministério Público, Ministério Públicos em geral, e a entidades esportivas, nesse caso, a própria CBF. E o que aconteceu nesta quinta-feira? Como o caso começou lá do meio para o fim da sessão, só deu tempo de que o ministro Gilmar Mendes lesse o relatório e para a sustentação oral de um dos advogados das partes envolvidas, o advogado do próprio PCdoB. E agora esse julgamento vai continuar na próxima quarta-feira, que é a próxima sessão do STF, então a pauta já está direcionada para que seja continuada, a sessão vai continuar, vai recomeçar a partir desse julgamento, com mais advogados se manifestando e posteriormente com os votos do ministro do STF. Mas beleza, ritos à parte, qual é a discussão envolvendo esse cenário todo? A discussão é se esses TACs, que são chamados de termos de ajustamento de conduta, eles podem ser firmados ou não pelas entidades de prática desportiva, nesse caso a CBF. E aí a CBF, quando ela firmou esse TAC lá com o Ministério Público do Rio, anos atrás, era para que a CBF entrasse em conformidade com algumas demandas feitas por meio de uma ação civil pública do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, para que a CBF reorganizasse o Estatuto da Entidade, para que a CBF aplicasse ou realizasse eleições de acordo com a legislação, como a legislação previa, enfim, teve uma discussão aí bem técnica envolvendo esse cenário todo, mas o fato é que dos anos para cá, quando esse assunto ressurgiu na Justiça do Rio, ali em 2022, essa situação gerou uma insegurança jurídica muito grande, tanto é que o Edinaldo de fato foi afastado do cargo. E agora ele continuou, conseguiu voltar ao poder por conta dessa liminar do ministro Gilmar Mendes, que ela vigora desde janeiro deste ano, e uma liminar que pode ser até discutida não só em questões jurídicas, mas tanto a participação do ministro Gilmar Mendes no meio disso tudo. Por quê? Porque ele é fundador, sócio, tem parentes ligados ao IDP, que é um instituto que hoje explora, comercializa e conduz a CBF Academy. Então tem uma ligação muito estreita aí em relação a ministro Gilmar Mendes e a gestão atual da CBF por conta dessa relação com o IDP, essa relação contratual com o IDP. Chama a atenção que no processo, no julgamento de hoje, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele se declarou impedido e não participou do julgamento. Ele ficou fora do julgamento, não vai votar, não vai atuar de forma direta nesse julgamento, nessa pauta envolvendo a CBF. Porque não só por ter advogado para a CBF em anos passados, lá em 2001, mas também porque um sobrinho dele está participando da defesa de Edinaldo Rodrigues, participou da defesa de Edinaldo Rodrigues, no caso aqui na esfera, no âmbito do Rio de Janeiro, que é o advogado o Rafael Barroso Fonteles. Então o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF, saiu desse caso. Ele não falou sobre o assunto em plenário, mas a gente sabe, claro, tem as informações sobre o que está rolando nos bastidores, e ele no plenário só disse que estava se declarando impedido e não participou, cedeu a presidência ali temporariamente para o ministro Luiz Edson Fachin. Então o Fachin que conduziu a sessão de julgamento, e deve acontecer o mesmo na próxima quarta-feira. Mas o Gilmar Mendes entendeu que ao longo desse processo todo não precisaria se julgar impedido, e enfim, se sentiu confortável e está conduzindo essa situação toda, sendo o relator do processo. O relator é uma figura estratégica porque ele acaba direcionando, iniciando uma discussão de forma mais profunda sobre um caso específico na justiça. Isso acontece
em vários âmbitos, tanto na justiça comum, justiça desportiva, que você talvez esteja mais acostumado. Então, o relator é quem inicia a votação e muitas das vezes ele acaba conduzindo, né, a discussão, a forma de pensamento dos demais julgadores do caso. Então é comum até ouvir, acompanha o relator, acompanha o relator, acompanha o relator, porque ele puxa a fila e claro que os demais, obviamente, os demais ministros do STF, ou os demais auditores ou membros desembargadores, enfim, quem julga os casos tem total direito aí de não concordar com o relator e tecer o seu voto de acordo com o que bem entender, claro, construindo isso por argumentos jurídicos. Mas, enfim, o papel do Gilmar nesse caso é estratégico e crucial para a gente entender um pouco como está esse cenário no STF. E aí agora a gente vai ter que aguardar a continuidade do julgamento na semana que vem. Tem algumas entidades que entram no processo, como a amicus curiae, que é um termo para descrever quem é um amigo da corte, que busca colaborar com o processo de alguma forma, com algum ponto de vista, com algum insight, com alguma consideração e também reforçando defesas de algum determinado ponto de vista que esteja em discussão nesse caso envolvendo a CBF. O Atlético Mineiro, por exemplo, é um amigo da corte nesse caso. O próprio Ministério Público do Rio aqui também está participando, pediu para participar recentemente desse processo. Então a gente vai aguardar como irão se manifestar não só os advogados dessas partes que eu mencionei, que estão ali para ajudar na discussão toda, mas principalmente os ministros do STF. Se o Edinaldo Rodrigues tiver uma decisão desfavorável, é um cenário que pode não só gerar movimentos de placas tectônicas políticas no futebol brasileiro, mexendo diretamente na cadeira, mas a gente fica de olho para ver como que pode ser essa repercussão de uma eventual destituição do presidente na FIFA. A FIFA já veio ao Brasil, né, no começo do ano, diante dessa incerteza que estava, se o Edinaldo ficaria ou não ficaria no poder, e com a ameaça, inclusive, de gerar uma intervenção aqui no Brasil para que a própria FIFA conduzisse eventual processo eleitoral que pudesse ocorrer. Na decisão da Justiça do Rio, a decisão anterior, que pela liminar ficou derrubada, a decisão anterior previa que o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, nesse caso, conduzisse a CBF de forma interina para que então ele fizesse, né, a realização aí de uma eleição para que a escolha do novo presidente pudesse acontecer sob as regras que estavam previstas no estatuto antes da mudança, do TAC, da confusão jurídica toda que aconteceu na CBF. Então, é como se, no caso da aceitação da tese da Justiça do Rio, é como se a CBF fosse resetada, se as regras eleitorais fossem resetadas e a gente voltasse às regras prévias a 2018, anteriores até a eleição do então presidente, né, que foi eleito na ocasião, Rogério Caboclo. Mesmo que o Edinaldo Rodrigues venha a ser destituído do cargo, nesse rito jurídico todo que a gente está comentando aqui, ele pode sim concorrer de novo à presidência da CBF, caso haja nova eleição. Se o STF entender que ele deve continuar do jeito que está, que é válido a realização, que é válida a realização de um TAC entre Ministério Público e entidades esportivas, segue a vida, o futebol brasileiro segue conduzido pelo Edinaldo Rodrigues e vamos tocando a bola por aí, eliminatórias correndo, enfim, jogo de classificação para a Copa do Mundo às portas aí, inclusive Brasil e Chile vai acontecer na próxima quinta-feira, ou seja, o julgamento do Edinaldo vai acontecer na véspera da partida entre Brasil e Chile, que vai ser lá em Santiago pelas eliminatórias, mais um jogo de pressão, e a gente fica no aguardo de entender como serão os próximos posicionamentos, não só dos advogados, mas, claro, dos ministros. O presidente Edinaldo, nesse momento, está na Europa, ele participou nesta quinta-feira da reunião do Conselho da FIFA, ele é membro do Conselho da FIFA, participou desse encontro lá em Zurique, na Suíça, e está em trânsito aí rumo à final do Mundial de Futsal. O Brasil vai enfrentar a Argentina no próximo domingo, e aí ele vai participar desse evento lá no Uzbequistão, na cidade de Tashkent, onde o Brasil vai enfrentar a Argentina pela final do Mundial de Futsal. E claro que o futsal hoje em dia é ligado à FIFA e por isso que o Edinaldo está lá. Também tem um braço da CBF auxiliando a Confederação Brasileira de Futsal, enfim, toda a organização do futsal, e por isso que há essa conexão entre Edinaldo Rodrigues e o futsal brasileiro neste momento. Então, ficamos no aguardo para a semana que vem, marque aí na sua agenda, na próxima quarta-feira, dia 9 de outubro, é a continuidade desse julgamento super importante para o futebol brasileiro, que pode definir não só aspectos políticos, mas também, enfim, esportivos e toda essa forma que
profunda que o futebol atua e exerce um papel na sociedade brasileira, mexendo com instâncias diversas, né? Não só com o seu time, com a sua competição que você acompanha, mas, claro, tem um poder político muito forte e muito visado aqui no Brasil por conta da influência que ele exerce, não só no Rio, São Paulo, Minas, nos estados em que há times de maior poder aquisitivo, mas, sobretudo, também em Brasília, e como o futebol pode atuar de forma relevante nisso tudo. Lembrando que tem Copa do Mundo de futebol feminino em 2027, algo que gerou uma parceria entre o governo federal e a própria CBF, né, para que pudesse ser vencida essa eleição, essa concorrência para trazer esse grande evento aqui para o Brasil em 2027, e muitas coisas importantes que estão relacionadas ao poder público e o próprio futebol brasileiro. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, ativa aí as notificações, se inscreva no nosso canal para você poder acompanhar cada vez mais e não perder nada sobre os bastidores, não só desse julgamento no STF, mas de todo o nosso futebol brasileiro. Beleza, pessoal? Um abraço e eu fico por aqui. Qual?